Jornal Integração está de volta e aqui comigo o Dr. Rafael Machado. E já que a gente está no mês das crianças, a gente vai falar hoje sobre os principais cuidados que os pais devem ter com a saúde bucal dos pequenos. Bom, desde a parte odontológica mesmo até a parte de ortodontia, né? Onde as pessoas vão ter que colocar aparelhos e tudo mais. Mas tudo isso aí quem vai explicar pra gente é o Dr. Rafael Machado. Obrigado, Rafael, mais uma vez. E hoje, claro, para falar de um assunto tão bacana que é realmente o mês das crianças, né? Isso. Henrique, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sim, eu acho que é um tema bem legal para falar nesse mês de outubro, né? Que é um mês que tem o Dia das Crianças. E é nessa idade aí, entre 5 anos e meio a 8 anos, começa-se a primeira troca de dentes. Então é uma idade muito importante para a criança, onde os pais devem se atentar a vários fatores. Bom, e vale ressaltar também como que devem ser os cuidados com a saúde bucal dos pequenos, né? Porque a gente sabe que as crianças costumam ali ao longo do dia comer doces, comer besteiras, né? As refeições do dia a dia normalmente. E às vezes os pais, por trabalharem demais ou às vezes não conseguirem ter, né, um momento ali com os filhos durante todo o dia, acabam também pecando nessa questão da saúde bucal. Então a atenção deve ficar bem atenta em relação a isso, porque se caso tiver cáries e tudo mais, o prejuízo aí é a longo prazo, né? Sim, o que acontece? Os cuidados bucais, dos dentes das crianças deveriam ser os mesmos do adulto. O que acontece é que dentes importantes nascem nessa idade e ela ainda é uma criança. Se não tiver uma supervisão de um adulto, ela pode vir a ter um problema grave nesse dente. Tanto é que a gente vive uma geração hoje, que são os adultos de hoje, que muitos deles não têm esse dente, que é o primeiro molar. O que é o primeiro molar? Entre 5 anos e meio a 8 anos, a gente tem a primeira troca de dentes, que a gente fala. Onde que os 4 dentes da frente, de cima, e os 4 dentes da frente de baixo da criança se trocam. E nesse mesmo momento já nasce o primeiro molar, que já nasce permanente. Então é um dente muito importante que nasce muito cedo. E se não cuidado, o problema agrava e acaba que a pessoa venha a perder ele na fase adulta. Então muitos adultos hoje não têm esse dente, porque naquela época não tinha a orientação que a gente tem hoje. Bom, e vale ressaltar também quando que começa ali a necessidade de utilizar aparelhos, porque a gente sabe que não é toda criança que precisa utilizar aparelho ortodôntico, né? Então como que funciona isso? Isso, e nessa fase a gente tem que atentar, a gente fala uma fase interceptativa. Por que interceptativo? Porque ainda vai ter dente de leite na boca ainda, então a gente só administra alguns problemas dessa idade. Basicamente, o que a gente tem que observar nessa idade, quando for trocar esses dentes, porque os dentes permanentes são bem maiores do que os dentes de leite. Então, a criança que tem os dentes de leite separadinhos assim, geralmente os dentes permanentes que nascerão, que já nasce o dente do adulto, que são bem maiores, cabem na boca. Quando a criança tem um dente bem juntinho, bem bonitinho, que é bonitinho para o de leite, mas quando vai trocar, provavelmente vai ter algum problema de falta de espaço. Daí estaria a primeira intervenção ortodôntica, que é um aparelho para criar espaço para que esses dentes nasçam, depois a gente alinha eles e resolve só isso. Resolveu, coube na boca, nasceu, a gente acompanha e espera eles trocar a segunda troca de dentes entre 10 e 12 anos de idade. Agora, em relação a questão do propriamente o aparelho, a gente sabe que a Suprema Odonto hoje possui, né, aparelhos também mais tecnológicos, sim, como aquele invisível, né, e tudo mais. As crianças podem utilizar esse também ou não? Tem que ser aquele por brackets? Como que funciona? Pode. Nós temos as duas opções. Pode usar tanto os alinhadores invisíveis quanto os convencionais. Daí o problema é o seguinte, a gente tem que avaliar o nível de colaboração daquela criança, porque o aparelho invisível, ele é removível. Então, se não tiver, assim como cuidar da escovação, os cuidados do dente dele, de passar do fio dental, não tiver alguém policiando para que ele use o aparelho invisível, a gente não vai ter o resultado esperado. Entendi. Agora, em relação a esse cuidado com o aparelho, também os pais devem ficar também prestando atenção em relação ao tempo de manutenção no dentista e em casa também, não é isso? Sim, a gente tem um acompanhamento que a gente faz, né, no consultório, tem as orientações que a gente passa. Quando é criança, né, a gente sempre pede aos pais para vir junto, para a orientação ficar para os dois, tanto para o filho quanto para os pais. Agora, você que é dentista, né, está aí à frente da Suprema Odonto, quais são os alimentos, né, que os pais devem evitar e que acabam aí atrapalhando mesmo os tratamentos odontológicos ou causando muitos problemas? A gente sabe que o doce é o número 1, né? O açúcar está ligado mais diretamente à cárie, né?
E quando a gente fala mais de aparelho, a gente tem que evitar as comidas que são mais duras. Castanhas, torresmo, goiaba, alguma coisa que você dá uma dentada, que é muito forte, que pode ali descolar alguma peça do seu aparelho, tem que ser evitadas. Não estão proibidas, mas tem que ser evitadas, porque quando você libera isso, é muito perigoso. E a pessoa abusa e acaba tendo um prejuízo ali no tratamento dela. Bom, e quem quiser saber mais informações e levar os pequenos aí também para uma avaliação, como que pode proceder? Então, está todo mundo convidado para ir lá na Suprema Odonto. A gente está localizado na rua Antônio Novato, número 160. O telefone lá é 3231-9003. E também para saber alguns tratamentos, alguns depoimentos, a gente já tem lá na nossa rede social. Basta acessar lá nosso Instagram, Supremo_, que é o tracinho embaixo, Odonto. Tá certo, então, Rafael, obrigado pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço o convite. Bom, e o Jornal Integração agora faz um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais informações para você. Até já.